E aí, testando pra começar. E aí, gente, tudo bem? Oi, Jaque, Pedro, Maria Carmen. E aí? Peraí, tô chamando o Thiago aqui pra live já. Cadê o Thiago? Tô conectando. Thiago. É isso. Demétrio. Oi, gente. Tudo bem? Tô só esperando o Thiago conectar. Oi, gente. Tava trabalhando até agora. Hoje tive um dia meio agitado. Tô só esperando o Thiago conectar, já tá conectando, e aí a gente começa. Beleza? Se vocês tiverem perguntas, vão mandando. O Thiago ainda não conectou, não tá conseguindo conectar, tá com problema ali de conexão. Ó, o Caú. Ellen, oi. A Lívia. Peraí, tira o dedo da câmera, né? Peraí que eu tô tentando conectar com o Thiago. Cadê ele? Tô tentando achar. Não tá conectando ainda. Oi, Li. Oi, Bárbara. Rafa. Vou dar oi pra todo mundo agora, até o Thiago aparecer. Marca o pessoal, chama o pessoal pra live. Vamos falar sobre os direitos agora nessa situação do coronavírus. O Thiago é que vai falar muito mais da parte do direito do trabalho. Tem muita gente mandando pergunta, tanto pra mim quanto pra ele. Tem muita... Tá dando pra ouvir direito? Tá legal o áudio? Tá legal? Opa, não pode pôr a mão no rosto, né? Ivi. Tá dando pra ouvir direito, gente? Tá tudo bem? Confirmem pra mim, por favor. Peraí que eu tô esperando o Thiago conectar, beleza, gente? Obrigada, Cláudia. Valeu, Lívia e Pedro. Valeu, galera, pela resposta. Então, como que a gente vai fazer? Peraí que o Thiago tá me ligando, olha só. Peraí, gente, peraí. Qualquer coisa eu derrubo a live rapidinho e entro de novo. Oi, Thiago. Oi. Só vai. Peraí, vou esperar no Instagram. Entra de novo no Instagram e aí eu te convido. Tá bom, tá. Peraí que o Thiago tá seguindo, gente. Estelinha! Oi, Gil. Amo. Ah, Estela. Gente, vocês precisam seguir a Estela também. Uma jornalista maravilhosa, faz um trabalho incrível lá no Rio de Janeiro. Passou um tempo aqui em São Paulo na nave coletiva. O Gil também, trabalho super legal. Edu, vamos lá. Como fica a situação dos professores de escolas de idiomas que recebem por hora aula? Com as aulas suspensas, sem aula, sem pagamento. Peraí, que a gente já vai passar essa pergunta pro Thiago. A gente separou assim. O Thiago vai responder as questões de trabalho, vai explicar como funciona tudo e explicar as questões de trabalho. E eu vou falar as coisas mais ligadas ao direito do consumidor. Tem muita gente com evento cancelado, muita gente com passagem cancelada. A Débora mandou uma pergunta pra mim lá no post, que tem 2 amigos que estão presos na Bolívia sem conseguir voltar. Marcaram errado a passagem deles, não tem o voo, e aí não conseguem entrar em contato. Então, nós vamos tratar todas essas questões, tá bom? Eventualmente, se tiver alguma pergunta que vocês fizerem, a gente não consiga responder, aí eu respondo depois, mando por inbox, alguma coisa assim. E o Thiago pretendendo fazer atualizações quase todos os dias. Vamos tentar manter aí uma rotina, né, para passar as informações. Como vocês sabem, tanto eu quanto o Thiago somos especializados em direito à saúde. A gente já trabalha com isso, fora o foco de cada um nos seus escritórios, né? O Thiago tem essa vertente para o direito do trabalho muito maior. Eu trabalho muito mais com direito civil. Mas a gente vai tentar atender todo mundo. E porque qual foi o objetivo dessas lives, né? Que a gente conseguisse transmitir a maior informação de direitos para as pessoas. Obrigada, professora Edna, maravilhosa, da Bahia. Te admiro muito também, viu? E, como eu tava dizendo, a gente quer... Aí, o Thiago entrou, ó, gente. Vou chamar ele agora pra live. Aí...
ele aí. Oi, Ti. Ó, oi, Renatinha. Tudo bem com Olha, você? gente, esse é meu irmão. Pra quem não Tudo bem? conhece, né? Pelo sobrenome, acho que dá pra perceber, um pouco pelo sorriso também. Nós somos irmãos, Eu desde sou mais sempre. bonito. Mentira dele, gente. É isso. Como vocês podem ver, a minha pele brilha mais. Oi, Fábio. E aí, Tia, eu tava explicando pro pessoal que você vai falar muito mais da parte de direito do trabalho e eu vou falar da parte do direito do consumidor, eventos cancelados, passagens e tudo mais. A gente já tem uma pergunta, Tia, lá em cima. Eu vou procurar ela aqui pra você. É uma pergunta que o Edu mandou. Peraí, eu tô subindo aqui. Ah, é assim, ó. Como fica a situação dos professores de escolas de idiomas que recebem por hora aula, com as aulas suspensas sem aula e sem pagamento? A gente já tem essa Essa pergunta. pergunta. Fábio, Então, eu pare vou de concordar anotar. com o Thiago. Tá. Se quiser já anotar, é a situação dos professores de escolas de idiomas. E aí, como eu ia dizendo para vocês, gente, Thiago e eu somos especializados em direito à saúde. Thiago concluiu o mestrado dele também. E a gente está tentando atender o maior número de pessoas para sanar essas dúvidas agora, porque tem muita gente que está perdida e, infelizmente, a gente tem empresas que estão lesando os consumidores, né? Então, vamos Sim. tentar atualizar vocês e atualizar também as notícias do coronavírus e tudo mais, porque a gente está fazendo um acompanhamento mais de perto com as secretarias de saúde, tanto municipais, São Paulo e Bauru, quanto a Secretaria de Saúde estadual. A gente está em contato com o pessoal tentando manter o mais atualizado para ver assim qual é a situação, né? Até porque a gente precisa confiar que as informações precisam ser repassadas corretamente. Tem muita fake news sendo repassada e não dá para a gente continuar nessa situação, beleza? Thiago, vão mandando as perguntas, eu vou olhando, depois o Thiago vai comentando aí aos poucos. Ti, pode começar. Ó, primeiramente, muito da hora poder estar com todos e todas. Paulinho, vi aqui uma galera mandando abraço, Fábio, Beatriz, Patrícia, dentre outros e outras. Muito bom poder falar um pouquinho sobre as novidades do coronavírus. Eu vou tomar uma licença para falar um pouco do município de Bauru, né, até porque eu tenho participado de reuniões junto com os conselhos gestores, e junto com os conselhos de prevenção e combate a essa doença. Bauru hoje conta com 19 casos suspeitos, entretanto, até esse momento, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum caso de coronavírus. Existem aí alguns ruídos de que nós iremos ter muitos e muitos casos, então é extremamente alarmante, mas eu acredito que se a cidade, assim como as demais cidades onde não tiveram nenhum dado de coronavírus, se unir, trabalhar em prevenção, nós teremos uma grande chance. Conversei com diversos médicos também, dentre infectologistas, médicos da linha de frente das UPAs, e eles estão extremamente receosos em relação a essa possibilidade de coronavírus. Também conversei com os profissionais da área de base, porque a exemplo de faxineiros, recepcionistas, seguranças, e essas pessoas geralmente são invisibilizadas, o que pode trazer grande prejuízo na prevenção e até mesmo na contenção dessa grande pandemia. Mas enfim, vamos para o foco especial. Direito do trabalho. No direito do trabalho existem duas possibilidades de análise e eu vou falar das duas, e uma é mais favorável aos patrões, outra mais favorável aos empregados. Muito embora nós estejamos no momento onde há necessidade de que a gente tenha solidariedade e um respeito, porque vai ser difícil para o patrão e também vai ser muito difícil para o empregado, porque o patrão vai deixar de faturar e o empregado pode deixar de receber em alguns casos. Hoje nós temos as seguintes possibilidades, de acordo com
com a CLT, quando a gente pega ali nos seus artigos 2º e 3º, ela diz o seguinte, que pode haver a suspensão do contrato de trabalho por questões de força maior. E essa suspensão do contrato de trabalho, o que vai acontecer? Você deixa de trabalhar e, ao mesmo tempo, deixa de receber. Como se você tivesse de uma férias forçada, mas sem receber nenhum valor por isso. Seu contrato literalmente adormece. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Bom porque não rompe o contrato de trabalho, mas quando a gente olha com o olhar do trabalhador, é péssimo porque ele tem o aluguel para pagar, tem o financiamento do carro, talvez tenha a pensão do filho, entre outras questões. Então, pode lhe causar muitas dificuldades e muitos entraves. Mas essa é uma possibilidade da gente trabalhar. Existe também a possibilidade da empresa chamar o sindicato para uma boa e franca conversa, muito embora nós tenhamos alguns sindicatos que estão dificultando muito, e é possível que a empresa chame umas férias coletivas, porque a previsão do grande boom aí é de mais 20 a 30 dias, ou seja, é um período curto, talvez chutando num espaço longo vá até maio. Tá? Então, é possível a empresa pensar nas férias coletivas, mas para que isso aconteça, é necessário que essa empresa chame o sindicato, faça um acordo coletivo e aí, junto com o sindicato, trabalhe as melhores possibilidades. O que mais me assusta nesse momento é a possibilidade de demissões em massa. Isso me dói o coração, assim como a Renata, que é minha irmã, nós somos filhos de pessoas que trabalharam na base. Nosso pai era cabeça da Telefônica, nossa mãe foi faxineira, enfim, vocês conhecem a nossa história. E a gente sabe que demitir um pai ou uma mãe de família vai causar grandes prejuízos nas questões de alimentação, nas questões de investimento, enfim, nas questões do dia a dia. Então, mas pode ser que aconteça. Já existem empresas que estão, de uma certa forma, se ajeitando para fazer essa demissão em massa. O lado ruim para o empresário da demissão em massa é que ele vai ter que pagar as verbas rescisórias de forma maciça também. Se ele não o fizer, o que vai acontecer? Muito provavelmente, o trabalhador vai sair com uma mão atrás, uma outra na frente, ingressar no Poder Judiciário e demorar uma eternidade para conseguir receber, porque a gente sabe que o Poder Judiciário, seja trabalhista ou civil, enfim, no Brasil é muito demorado. Então, isso me causa assim, um grande temor sobre essa possibilidade. Outra possibilidade no direito do trabalho que nós temos é o PIDV, né, que é o Plano de Incentivo à Demissão Voluntária, ou PDV, né, que é o Plano de Demissão Voluntária, enfim, chame como quiser, que as empresas chamam seus trabalhadores e falam, olha, quem quiser se demitir, esse é o momento. Faz o acordo, que agora é permitido pela CLT, vai pagar lá as verbas que forem cabíveis e aí encerra esse contrato de trabalho. Essa é uma outra possibilidade que pode fazer com que a empresa possa adotar, enfim. Pode ser bom em alguns casos, porque o trabalhador, se já tiver preenchido os requisitos para o acesso ao seguro-desemprego, ele poderá acessá-lo e aí ficar esse período de maior turbulência na sua casa, tranquilo, recebendo o seguro-desemprego. Ao meu ver, não é a melhor saída, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade é a reformulação do contrato de trabalho, né, para transformar o trabalho presencial na empresa
para aquilo que a gente fala, o home office, né? Enfim, há essa possibilidade, principalmente para pessoas que trabalham em escritórios e tudo mais, que não dependem da presença física em um ambiente certo e determinado, propriamente dito. Então, é possível que esses trabalhadores também seja feito o que a gente chama no direito do trabalho, a re-ratificação do contrato, dizendo que por um período determinado eles passarão a trabalhar no seio de seus lares, dentro das suas casas. Também existe as possibilidades de compensação de horas. Muito embora essa daqui eu já ache que seja uma das medidas mais turbulentas, porque vai necessitar de um acordo coletivo, que é a conversa entre a sua empresa e o sindicato da categoria, e dizendo que você vai ficar esse período afastado da empresa, obviamente por as questões do coronavírus, evitar o contágio, a propagação, mas que lá na frente você pagará essas horas. Nesse quesito, há a possibilidade também da empresa conversar com o sindicato para que esse pagamento de horas não seja tão somente de 2 em 2, assim como determina a lei, mas seja talvez 3 horas, para ter algo mais palatável e criando uma possibilidade de um novo jogo. É possível também, calma que a gente está acabando, Rê. Sei que você gosta de falar e você deve estar aí polvorosa. Mas é possível também a gente falar na questão da redução da jornada de trabalho. Vai ser necessário também um acordo coletivo com o sindicato, onde só a empresa e o sindicato vão determinar, olha, você trabalhava 8 horas diárias, você vai trabalhar o part-time, que a gente fala, né, o tempo fracionado, vai trabalhar 4. Lógico, com essa redução da jornada de trabalho, vai haver também a redução do salário do trabalhador. E, Thiago, eu fui infectado, estou com suspeita de coronavírus, o que eu devo fazer, meu Deus, uau. Bom, você provavelmente já passou por um exame, ou vai passar por um exame, e o que a gente sempre recomenda, seja muito prudente com a sua documentação pessoal. Tire xerox dos seus atestados, do período que o médico determinou que você fique longe das suas atividades de trabalho. E dentro desse período, se ele for menor ou igual a 15 dias, quem vai ter que custear essa sua ausência será a empresa. Passando do 15º dia, quem irá custear deverá ser o INSS para os trabalhadores do regime geral, e aí a gente tem que observar os casos específicos das previdências de regime especial. Aí a gente fala no município de Bauru é uma quantidade de dias, para os servidores públicos estaduais é uma outra, enfim, varia de cidade para cidade, de estado para estado, se for funcionário público. Mas quem é o seletista que a gente fala é regime geral, 15 dias afastado vai receber pelo patrão, no 16º, a partir do 16º, vai receber pelo INSS. A exigência de testes. Por se tratar de uma doença extremamente infecciosa, que tem um alto índice de contágio, é possível também que o seu patrão exija que você apresente testes, exames, né? Nesse caso que ele fizer a exigência, eu entendo que por ser ele quem está exigindo, se não tiver um fácil acesso aos convênios de saúde pública, ele deve custeá-lo, né? Porque o trabalhador é a parte hipossuficiente. Então, como se tem uma relação bilateral, cabe ao patrão custear esse exame. E aí, compensação maiores... Enfim,
E aí a pergunta do colega ou da colega, que eu não me recordo, é como é que farão os professores que recebem por hora em escolas de idiomas? Infelizmente, nesse momento, eu não tenho excelentes notícias. Eu acredito que por se tratar de um serviço praticamente intermitente, que é o regime que vocês adotam, é muito mais prudente o patrão, o dono da escola, suspender o contrato de trabalho e aí não tem o que ser feito. É a força maior que vai determinar o tipo de regimento que vai se dar esse contrato de trabalho. Thiago, só uma Oi. coisa, que aqui em São Paulo eu tenho visto muito, as pessoas, os profissionais autônomos, eles estão fazendo suas aulas através de videochamadas ou através de lives, essas coisas, para tentar atender. O Legal. Google liberou as ferramentas de Google Hangouts, né, para você. Scholar, né? Enfim. Exatamente, ele liberou e aí pode ser uma solução, né? Não é a melhor solução, mas é a solução que nós temos hoje, porque realmente não tem como o contágio e não tem como os profissionais autônomos, assim, né, se manterem em algumas profissões. A escola pode fechar, a escola não, né? Na verdade, isso é uma determinação já do governo do estado de São Paulo para fechar, e a previsão é que isso seja a nível Brasil o quanto antes. É que aqui em São Paulo, a região metropolitana, já está quase tudo fechado, a cidade está vazia, né? Diferentemente de São Paulo, Bauru, por ainda não ter nenhum tipo de contágio, já tivemos aí com o prefeito ontem ou anteontem, se eu não me recordo, saiu já um decreto, enfim, muito semelhante àquilo que já está acontecendo em São Paulo. Mas aqui, por hora, está mais tranquilo, porque não surgiu nenhum caso, existem suspeitas e tudo mais. Mas a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho através de lives, enfim, através do Hangout, enfim, dos mecanismos que a internet já nos possibilita, é uma possibilidade muito boa para que esses profissionais não deixem de trabalhar, porque a gente sabe que, por mais que isso tudo está acontecendo, os bancos dificilmente irão perdoar as dívidas atrasadas. Hoje teve uma live muito interessante do Rodrigo Maia debatendo sobre essas questões todas, e vale muito a pena a gente exigir dos nossos deputados que eles forcem o sistema bancário também compreender. Por quê? Vai depender de toda a sociedade, é um trabalho conjunto. Vai depender dos bancos, vai depender do trabalhador, porque vai parar, travar as cidades. E se Na Espanha e na Itália já parou, né? Na verdade, os boletos na Itália já não vão chegar. Na Espanha foram suspensos as contas de fornecimento de serviços fundamentais, como, por exemplo, energia, água, até os serviços de internet, né? Porque, além de tudo, a gente ainda tem a questão da saúde mental, né? Você manter a pessoa dentro de casa sem internet e tudo mais. Aqui no Brasil, por enquanto, a Claro já liberou os canais, a Claro e a Sky também, algumas já liberaram canais para ajudar. Aí a gente entra nessa questão, né? O que é que a gente também vai ficar fazendo dentro de casa também? São muitas questões, mas sabe, quando a gente, e aí saindo da esfera do direito do trabalho, direito do consumo, quando a gente vai para a esfera do direito à saúde, e aí a gente entra na Constituição da OMS, ela diz que saúde não é só a ausência de doença, mas todo o bem-estar físico, mental e social. Inclusive, a gente pode falar que dentre esse arcabouço, a ausência do medo. E o coronavírus tem trazido medo, tem trazido pânico à nossa sociedade. Eu tenho recebido aí uma enxurrada de mensagens de trabalhadores e trabalhadoras falando: Thiago, o que é que eu vou fazer da minha vida? Estou ferrado. E isso causa pânico, gera ansiedade. Pessoas aí, já recebi notícia que estão pensando até em suicídio. Enfim, nós vamos precisar enfrentar isso juntos, e a importância agora é tomar as medidas de precaução primeiro e resguardar a saúde. E se os bancos, através de medidas tanto do Poder Judiciário
quanto dos demais outros poderes, legislativo e executivo, compreenderem que esse é um momento ímpar em toda a sociedade mundial, nós teremos aí talvez grandes não, mas maiores facilidades para o desenvolvimento dos atos, porque travou. E ninguém está deixando de pagar porque quer ou porque, enfim, outra situação. É porque ninguém vai conseguir produzir nada. Se produzir, vai ser quase que um mecanismo de escambo. Vai lá, compra um pouquinho de arroz e até nisso a gente tem que tomar muito cuidado nos municípios já determinarem em lei de ideias do racionamento, não permitindo que as pessoas façam aquelas compras gigantescas, porque senão os preços vão subir e vão prejudicar exatamente a base da pirâmide, que é quem tem a menor condição de renda. E aí entra um pouco na área que você ia falar, que é do direito do consumo. Então, pegando esse gancho de profissional autônomo, pequenos e microempresários, a gente tem uma questão muito interessante. Hoje, na live do governo do estado de São Paulo, nosso governador João Dória, junto com os secretários, né? Ele... Foi muito boa, por sinal, a live dele. Foi excelente a live de hoje. Recomendo que vocês acompanhem. Tem o Instagram, tem Facebook, tem YouTube do governo do estado de São Paulo. E eles estão atualizando bastante. E eles anunciaram algumas medidas, e aí eu vou atualizar vocês aqui um pouco a respeito dessas medidas. A primeira medida é que os shoppings e academias devem ser fechados até o dia 22 desse mês, para abrir somente no dia 30 de abril. Então, shoppings e academias vão fechar mesmo, não tem como manter aberto. O Rio de Janeiro já tinha fechado e agora o estado de São Paulo todo, isso por enquanto está se aplicando à região metropolitana, mas a tendência é que isso se amplie para o restante do estado de São Paulo, porque a região metropolitana é onde está realmente a questão, o foco. Aqui o Alex está mandando só uma mensagem que o panelaço está começando, mas onde eu estou não tem panelaço, então, e no interior também não. A gente vai continuar um pouquinho a live mais um pouco, tá? E o que acontece? O governo do estado de São Paulo, além de tudo, fez uma parceria com as empresas telefônicas TIM, Vivo, Claro, Oi, e elas vão mandar SMS informando qual é a situação do coronavírus, tá? Isso é muito interessante para todo mundo ficar alerta nisso, porque a gente vai conseguir superar essa situação. Outra questão. Teve aqui duas perguntas, tiveram duas perguntas. Uma fala assim: diaristas podem ser penalizadas se houve a suspensão. Essa quem escreveu foi a Aline, e depois a professora Edna, né? Lúcia, isso, eu tô sem óculos, eu tô difícil para enxergar. Eu te ajudo, pedem que a rede privada transforme a quarentena em férias. Vou responder as duas de uma forma geral. As diaristas, por não ter um contrato de trabalho formalizado, elas se tornam praticamente um profissional autônomo. E, infelizmente, elas podem, sim, ser prejudicadas, porque se ela não vai até a casa da pessoa que a contratou para desenvolver o seu serviço, obviamente não vai receber por aquilo. Então, infelizmente... Só uma questão, desculpa te atrapalhar, mas só uma questão, que se o empregador tiver sob atestado de coronavírus e ele exigir que o empregado vá até lá e tenha contato com ele, esse empregador pode ser responsabilizado criminalmente, tá bom? Aline, presta atenção nessa questão. Se o empregador tiver com suspeita, mas já tiver com atestado para ficar na quarentena, mesmo que ainda não tenha isolamento ou só a quarentena ali, enfim, a questão que for, se já tiver suspeita e tiver passado para um médico e tiver afastado, ele não pode exigir que a diarista vá até ele. A gente teve um caso de morte de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro que o empregador obrigou. Esses empregadores podem ser responsabilizados criminalmente. Sim. Tá bom? Prestem atenção só nesse recorte. Embora os empregadores não tenham uma obrigação de pagar a diarista, né? Ali, justamente porque ela não tem um contrato de trabalho,
diferente das empregadas domésticas que têm um contrato de trabalho, uma carteira assinada, é diferente a situação, mas se eles já tiverem suspeita e já tiverem o atestado, realmente eles não podem exigir que elas vão até o trabalho, porque eles têm que evitar contato com qualquer pessoa. Inclusive, é recomendado que eles fiquem num quarto isolado, com um Isolado. banheiro só para eles, sem ter contato com o restante das pessoas da casa, tá? Então, só essa observação. Exatamente. Desculpa, Exatamente. pode continuar. E aí vem a pergunta E aí, da da professora Edna de professora, transformar em férias. em relação à questão de férias, como eu disse, por se tratar de uma medida excepcional, pode ser que a escola converse com o sindicato responsável e forneça as férias coletivas. Aí vai ter característica de férias, sim. Ah, mas eu não vou ter o gozo. Não, não vai, infelizmente, porque você vai estar em momento, em período que era para ser o gozo de férias. Mas vai acabar perdendo, literalmente, o momento futuro que você viajaria, enfim. Então não tem muito o que se fazer, justamente por essa questão que é chamada de força maior. Não é vontade simplesmente do patrão fazer isso. Ele não queria. E por isso, quando a gente trata essas relações de trabalho, patrão e empresário, principalmente, tanto eu quanto Renata, que trabalha muito na advocacia consultiva e também na resolução de conflitos, nós temos que tentar entender o lado do patrão e também entender o lado do empregado para chegar, vai ficar ruim para os dois, essa é a realidade. Tentar chegar em um jeito que fique menos ruim para todo mundo. Essa é a grande questão. E aí, o que a gente tem de solução para os empresários, microempresários, é que hoje o governo do estado de São Paulo está disponibilizando 500 milhões, através do Banco do Povo e também através do Banco do Desenvolvimento do estado de São Paulo, para fomentar a economia criativa, a economia de turismo e a economia de comércio. Então, se você tem um comércio, por favor, preste atenção, porque o comércio pode ser fomentado. Gente, eu vou fazer só um recorte que o Everton tá mandando, o funcionário da Latam aqui, e é uma situação um pouco urgente. O Everton tá de La Paz para São Paulo, com conexão em Santiago pela Latam. Hoje ele chegou em La Paz e não tem nenhum funcionário da Latam, e ele tá preso. Ele recebeu o cartão de embarque, não tem voo. É uma situação completamente excepcional. Everton, a Binha tinha mandado a sua mensagem para mim, tá? A sua situação é uma situação extremamente peculiar, mas assim, a gente vai tentar tinha que existir esse voo, mas aí a gente está com a questão do fechamento das fronteiras. Se o voo foi cancelado e você ficou preso aí, a empresa, no mínimo, tem que arcar com a sua estadia. Então, providenciar um hotel, uma estadia, Alimentação. a questão da alimentação para vocês, tá? Vocês não vão ficar desamparados. De qualquer forma, eu já vou falar com a Binha e vou pegar o seu contato para a gente ir conversando para eu te auxiliar particularmente nessa situação, porque ela é muito delicada mesmo, viu? Então a gente vai continuar falando sobre isso. Beleza? Voltando à questão do comércio, o que entra no financiamento dos 500 milhões Tava ao contrário aí, Ti. O que entra no financiamento dos 500 milhões do governo do estado de São Paulo? Entra economia criativa. O que é a economia criativa? Bares, restaurantes, lanchonetes, pessoas que trabalham com arte, pessoas que trabalham com cultura, profissionais que trabalham com moda. Então, hoje eu recebi uma pergunta da Bia Bassan falando assim: Renata, eu sou cabeleireira, eu entro nesse financiamento, por que eu vou fazer com o meu salão? As pessoas não podem vir aqui mais. Bia, entra sim você entra no nicho de economia criativa, tá bom? Pessoas que trabalham com turismo, porque o turismo não pode haver agora, todo mundo, assim, o máximo de pessoas possíveis ficarem dentro de casa. Então, o turismo tá suspenso. O que acontece agora? Também pode pegar
Tem o Rafael Rangel aí de Bauru, que tem a agência que eu acompanho sempre eles, e tem algumas outras pessoas que estão nos acompanhando. Então, vocês também têm direito a solicitar esse financiamento. Pessoal do comércio, você tem um comércio, seja pequeno, seja comércio online, ou seja um comércio físico, você pode pegar esse financiamento também. Prestem atenção a que vocês precisam juntar a documentação correta para passar essa fase, para solicitar esse aporte financeiro, tá? Precisa da documentação. Tomem cuidado. A única coisa que vai indeferir, vai negar esse financiamento para vocês é documentação errada. Então, coloquem a documentação toda em dia, vocês vão conseguir. O que mais que a gente tem para falar disso? Que o prazo de pagamento não é para começar a pagar agora. O primeiro prazo que eles deram é de 60 dias até 90 dias. Só que se essa situação perdurar, a gente vai ter sim esse prazo dilatado para 180 dias. Já estamos em conversa para si a situação. Por que o governo está fazendo esses prazos mais curtos agora? Porque estamos trabalhando numa perspectiva de 30 dias de crise dessa epidemia. 30 dias. Chegando ao final desses 30 dias, quando tiver ali uns 20, 25 dias mais ou menos, aí o governo vai anunciar as novas medidas e os novos prazos, porque, obviamente, ele entende. Como fica a questão do pagamento dos serviços das escolas particulares? Quer responder essa, Ti? Enfim, as escolas, elas sempre têm um planejamento de pagamento de 12 parcelas, que a gente fala, né? Ou 13, que fala que é a rematrícula. Então, num primeiro momento, não haveria suspensão alguma, se eles entenderem que é um momento de férias. Agora, se entenderem que é só uma suspensão, daí a gente vai entrar em duas possibilidades que ainda não existem julgados. Então eu vou falar depende, justamente porque vai depender do caso concreto lá na frente. Eu entendo que, por se tratar de um produto, a educação, né, um bem, um serviço, que é a educação, é responsabilidade do fornecedor. Sendo responsabilidade do fornecedor, teoricamente, ele deveria arcar com os seus prejuízos, seja por caso fortuito ou força maior. Seria essa a ótica do direito do consumidor. Mas, dependendo do que for determinado nos próximos dias, seja por governo do Estado e dentre os outros organismos, podem existir novas possibilidades de parcelamentos, enfim. Os PROCONs, nesse sentido, ainda não se manifestaram e vai ser uma grande demanda. Então, nesse momento, eu não consigo dar uma resposta pontual, se vai acontecer de uma forma ou de outra. Infelizmente, não tenho essa resposta. A gente tem uma situação muito peculiar, né? Muito particular, porque assim, nós nunca passamos por isso. Nós nunca, como economia mundial, economia brasileira, economia paulistana aqui, nós nunca passamos por isso. Nós nunca chegamos a uma situação perto disso. Então, todas as situações, nós estamos nos baseando nos direitos que nós já temos, nos direitos que o que a gente já tem de legislação, o que a gente já tem de julgado, quais são os direcionamentos que a gente já trabalha. Só que acontece que, como tudo é muito novo, a gente vai tentar atualizar vocês dia a dia de acordo com as resoluções emitidas aí, mas tudo é realmente assim muito flutuante. A gente não tem como firmar alguns entendimentos para vocês. Algumas coisas já são determinadas, sim, outras coisas ainda não são determinadas. O que não é determinado, a gente trabalha por analogia, a gente tenta trabalhar em julgados anteriores, mas infelizmente muitas coisas a gente vai ter que sentar, estudar, fazer um parecer para vocês e aí a gente trazer novamente outras respostas, viu? Realmente a situação, ela é muito preocupante, é uma situação assim, não é alarmismo, não é mimimi, a gente está com os índices dos outros países. Eu estava conversando com os médicos infecto, eles falaram para mim, até postei num stories meu anterior, falei, Thiago,
é mais alarmante do que você imagina. E, cara, para um médico falar isso, o bicho tá pegando. Eu conversei com uma amiga médica também, ela falou É hoje pra mim que a difícil. situação é horrível. E aí tem uma curiosidade, porque assim, aqui em São Paulo a gente não tá achando álcool em gel. E aí, no meu bairro, por exemplo, as farmácias e os lugares que vendem álcool gel, o que que eles estão fazendo? Eles estão limitando o número de compras, para não existir esse negócio de comprar, me dá todo o lote que você tem. Então, eles estão limitando a 2 compras, mas não são todos os estabelecimentos. Se você tá aí, ó, tô até com meu alquinho aqui, ó. Eu conversei com Se um você professor de química nessa questão. Ele me passou a seguinte receita caseira, né, para um paliativo. Pega álcool de posto, que ele é 96. Também pode ser álcool de cereal, que é muito mais caro, mas ainda consegue encontrar. E você dilui com 30% de água. Então seria 1 litro de álcool para 300 ml de água. Nessa questão, ele vai se diluir para próximo de um álcool 70, um álcool 80, dependendo do caso. é Pode, muito forte, né? que é muito forte. Pode auxiliar, não é o ideal para se ter, Mas mas para fazer higiene dos lugares, sim, para passar na pele realmente não é o ideal, mas para fazer higiene tudo bem. Mas aí a informação é química que o, passou. é que o Procon, quem tá vendo, quem tá vendo onde tem estabelecimentos que estão colocando álcool gel muito caro. E aí, o que acontece é que você viu o álcool gel muito caro, você vai ligar para o Procon, não precisa ir até o Procon, tá? Você vai ligar para o Procon e fazer essa denúncia. Tira uma fotinha que eles vão pedir para você enviar para comprovar. E aí, o que acontece? O Procon, ele multa o estabelecimento e ele confisca os produtos também e vai tá estudando formas de fazer essa redistribuição de álcool gel. Mas o estabelecimento, ele não pode colocar em preços abusivos. Tem lugar que foram coisas de R$ 60 um tubo de 500 ml de álcool gel e tal. Não pode isso, denunciem para o Procon, mas tirem a fotinha ou façam um vídeo, alguma coisa ali que identifique a situação para que o E estabelecimento ele identifique possa o ser local multado. também. Identifique o local também, porque senão não tem como o Procon saber, né? Isso é muito, muito interessante. Gente, nós estamos aqui com a Mari, comentando aqui a live. A Mari está em Portugal, Mariana Monteiro está em Portugal. E o estado de emergência a partir de hoje, meia-noite, Portugal, assim, eles não podem mais sair na rua. E o aumento gradativo de casos por si, de anteontem para ontem, de anteontem para ontem, de 100 para hoje 200. Dobrou. Tá tudo parado para conter a transmissão. Tá muito difícil lá em Portugal também. Eles já não podem mais sair de casa a partir de hoje, meia-noite. É estado de emergência mesmo. A situação é completamente alarmante. E essa situação de tentar ficar em casa, tudo é para que não aconteça isso aqui no Brasil. Então, a Kênia tá falando que no meu estado ainda não tem casos. Kênia, conscientize as pessoas já a se cuidarem, lavar as mãos, comprar álcool gel, sabe? Se cuidar realmente. Aqui em São Paulo a gente não acha mais máscaras, não acha mais máscaras de EPI. A situação aqui no estado, na cidade de São Paulo é realmente caótica já. A gente tem que tomar muito cuidado. E hoje, mais uma das determinações da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo com a Secretaria de Saúde é que pessoas acima de 60 anos não coloquem nem a cara para fora da porta. Esquece sair, porque aqui não é mais contaminação por caso isolado, é contaminação coletiva. A gente não consegue mais identificar de onde está vindo, porque o vírus ele é altamente transmissível, né? É muito fácil de transmitir. Então, por favor, tomem cuidado. A gente falou muito mais hoje sobre direito do trabalho. Se vocês tiverem mais perguntas, vão fazendo, que eu e o Thiago vamos tentar fazer essa live aqui E aí, com uma frequência. caso vocês tenham mais dúvidas, escrevam tanto para mim quanto para a Renata, porque a gente vai fazendo de tempos em tempos essa live, uma vez a cada 2 dias, enfim, trazendo as novidades e vamos conscientizar. E é isso daí. Agradeço, Rê, saudade de você. Toma cuidado aí nessa cidade maluca. Enquanto isso, eu estou aqui na nossa cidade de Sanduíche, cuidando bastante dos nossos pais, que já passaram de 60 anos, e cuidando da nossa cidade, trabalhando bastante em relação
as mobilizações de prevenção e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estamos trabalhando para que Vamos passar por não isso tenha mais forte. nenhuma baixa, aí, se Deus quiser. É isso mesmo. Um Gente, beijo obrigada a para todo mundo. todos. Peraí, quem ficou. Tem mais uma última pergunta aqui, ó, Ti. Quem ficou Ah, gripado foi dispensado do trabalho. É, é bom, tem algumas empresas. é interessante que isso aconteça, até porque no Brasil tem acontecido dois casos. O H1N1 está muito forte e também o corona. Vale ressaltar que a partir do dia 23 desse mês, o Ministério da Saúde vai liberar com antecipação a vacinação das pessoas acima de 60 anos. Então, se você tem pai, avô, tio, colega, qualquer pessoa que tem mais de 60, fique esperto para se vacinar. Não vacilem, porque vai doer muito no coração de É gente que isso. não toma cuidado. Tá joia? Gente, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Se tiver mais perguntas, vão mandando aí. Amanhã tem mais post. Amanhã a gente vai tentar falar mais da questão do consumidor, que hoje, para a gente falar agora, ia ficar um pouco extenso. Amanhã a gente tenta fazer amanhã, ou depois a gente tenta fazer outra falando do direito do consumidor. Tá bom? Beijão para todo mundo. Se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa se for possível. Tchau, tchau, gente. Tchau, Ti. Tchau, beijo.